estagiários e todos os cursos que tem. As meninas estão lá, elas estão preparadas para responder qualquer pergunta. Então, por favor, qualquer interesse que vocês tenham, qualquer dúvida, qualquer informação que queiram, elas estão habilitadas a informar vocês e tem o folheto de todas as atividades. Como principal atividade que nós temos, e isso agora em setembro, tá, é a nossa Feira da Solidariedade. Todo ano a gente tem uma feira, ela é importante para nós como ganhar recursos para casa, mas também é um momento de união de todo mundo, onde a gente pode conversar, brincar, todo mundo não, uma boa parte das equipes do núcleo tem uma barraca de alimentos, vai ter palco com música, então é um encontro muito legal, é um dia gostoso de vir. Nós ainda estamos pedindo prendas. Quem tiver alguma prenda, algum produto, alguma coisa nova que você tem em casa que você possa abrir mão, traga para cá que nós vamos colocar na feira. É sempre bom a gente ter essa... É o que a gente chama de renovar energia, né? Troca, vamos renovando as energias. E isso vai dando oportunidade para pessoas poderem pegar produtos. Comprar produtos a um preço muito bom. Eu não vi se os lanches que vão ter lá. Eu sou meio... como é que a gente fala? Eu não posso dar muito palpite, porque eu adoro experimentar as comidas que estão aí na feira, né? Mas tem alguns lanches muito gostosos. Bom, mudando de assunto. O nosso trabalho de hoje, nós vamos ter como palestrante a Márcia, que está aqui conosco. Ela vai falar sobre o capítulo Pedi e Obtereis. A prece de abertura, Sueli. Cadê a Sueli? Ah, está lá. Sueli. A mensagem, o Evangelho será Marisa. A vibração, nosso amigo Isaac. E a prece final, Gabriel. Que tenham todos um bom trabalho. Este salão foi preparado desde cedo para nos receber com luzes de paz, de amor, de tranquilidade e harmonia. Que cada um de nós possa fechar os seus olhos e se conectar a todas essas energias que a espiritualidade preparou com tanta dedicação. Vamos rogar ao Pai para que nossa palestrante seja amparada, tenha muita luz sobre ela e ela consiga passar tudo aquilo que estudou para essa palestra. E cada um de nós possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para aprender os ensinamentos da noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17º, Pedi e Obtereis. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. Não fingi orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós. Do livro Carlos Bacelli, a prece por paciência. Senhor, que tenhamos a paciência necessária diante dos reveses que surgem de inesperado. Toda dificuldade é precisa lição que nos cabe assimilar. Não nos deixes perder a serenidade com que devemos receber os golpes da existência. Faze-nos sempre um pouco mais paciente diante daqueles que convivem conosco e nos põe as emoções à prova. Que os toleremos como tu mesmo nos toleras, em nossa invigilância e insensatez. Estando por vezes tão perto de triunfar, que não nos precipitemos colocando tudo a perder.
Contém-nos, Senhor, em nossos impulsos infelizes, impedindo que venhamos a agir de maneira inconsequência. Que a paciência seja nosso exercício espiritual de autossuperação cotidiana, e contigo a tudo haveremos de suportar. Obrigada. Uma boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês esta noite, revendo amigos queridos, agradecendo o convite dessa equipe, que nos recebe com tanta amorosidade, e também convidando a vocês todos a compartilharmos nessa noite de uma reflexão, né, uma reflexão do Evangelho, que para mim é sempre uma oportunidade, mas também uma grande responsabilidade. E nós vamos dar continuidade aí, né, já no finalzinho do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Pedi e Obtereis. Então, nós vamos lá, no finalzinho, trazer a mensagem. Temos duas mensagens nas instruções dos Espíritos. E essa mensagem é de Santo Agostinho, Paris, 1861. Allan Kardec trouxe muitas mensagens de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, né? Então, ele diz assim para nós, sobre a aventura da prece, os benefícios da prece, o que a prece nos oferece. Então, ele diz assim, que vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa aventura, que vos impregna por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que bebemos através da prece. Ele diz também que a prece representa como um orvalho divino. Então, é uma suavidade, é uma beleza ímpar, essa mensagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, no capítulo Perfeição Moral, lá no capítulo 12, ele nos fala que o meio mais eficaz, mais prático, eficaz, para se melhorar e resistir ao mal, está na máxima, conhece-te a ti mesmo. Né? Ele traz essa do célebre filósofo Sócrates. Então, ele nos orienta. O que ele fazia no final do dia dele? Né? Ele dizia que ele ia se aconselhar e fazendo um exame de consciência, revendo todas as ações do seu dia para identificar falhas e buscar a reforma íntima. Então, ele fazia o que eu fiz hoje, como foi meu dia, o que eu fiz de bom, se eu fiz alguma coisa para alguém que não deveria. Então, ele fazia esse exame de consciência, né? Mas isso é o Santo Agostinho, né? E a ciência? O que a ciência nos diz? O que acontece no nosso cérebro físico, no nosso cérebro espiritual, no momento da prece? Acontecem muitas coisas, né? A ciência ela já comprova que a oração ela vai alterar o cérebro e traz benefícios reais para a saúde física e a saúde mental. Então, assim, efeitos como ativação cerebral, porque aumento do fluxo sanguíneo no nosso cérebro, né? Na área do córtex pré-frontal, o nome aí meio da fisiologia, da anatomia, mas que para a gente conhecer sempre é muito bom, né? Redução de estresse, porque diminui os níveis de cortisol, esse hormônio, né? Então, vai diminuindo, não vai deixar a gente tão agitado, vai dar aquela tranquilidade, aquela calma. Isso tudo quando oramos. Um bem-estar, porque tem a liberação dos neurotransmissores, dopamina, serotonina, que a gente já ouviu falar também, não é? E assim nós vamos nos sentindo em paz e temos uma sensação de prazer. Também esse controle emocional vai também diminuir os aspectos, isso já tem dados assim, com relação à depressão, né, com relação à resiliência. Então, há vários fatores, a longevidade, a imunidade, vários fatores que a prece pode promover
também a nossa saúde física. Mas e aí? Como a gente deve fazer a prece? De que forma devemos fazer as nossas preces, né? Cada um de nós tem uma prece de pedido, de um agradecimento, de uma intercessão, aquele momento que pedimos por alguém para interceder. Então, são muitas variadas as nossas necessidades de orar. Mas elas devem ser, sim, sinceras, partindo do coração, para expressar fielmente aquilo que está no nosso íntimo, sair de dentro de nós, com espontaneidade, com aquele nosso voltar mesmo ao Pai, a Jesus, ao plano maior. De forma simples, né? Não precisa muita coisa, muitas palavras, muito floreio, a maneira que nós conseguimos, né? Que nem nos cursos aqui da casa, né? Quando nós temos os alunos fazendo as primeiras preces, nós convidamos todos a fazer preces, né? Eu só falo, mas eu não sei, a gente fala, não, faça uma prece que sai do seu coração. E sai. Naquelas primeiras, daquela, né, friozinho, a gente fica meio inseguro, como a gente mesmo já esteve nessa condição, mas depois aquilo flui, aquelas preces saem naturalmente, que é uma maravilha, né? E com humildade, né? É nós, entre nós e Deus, entre nós e Jesus. É o momento nosso, né? Que nós estamos ali na nossa intimidade, nas nossas questões. Essa humildade vai expressando o nosso reconhecimento por todos os benefícios recebidos e pela nossa fraqueza diante de Deus. A fraqueza no sentido de nos localizarmos, né? Que ainda temos muito que aprender, que ainda temos muito que caminhar nessa situação assim. Devem ser profundas, expressando integralmente o nosso pensamento. Procurar trazer realmente aquilo que estamos sentindo e que estamos pensando nessa expressão da nossa prece. E o que vamos pedir? Bom, isso é tanta coisa, né, gente, que a gente for elencar aqui, né, quantos e quantos pedidos, né, somos eternos pedintes. E é assim que devemos ser realmente, né, porque precisamos de toda e qualquer ajuda que venha a nosso benefício e que venha trazer para nós, principalmente, uma paz interior. Mas a gente tem que pensar em pedir os bens mais preciosos, né, utilizar dessa prece numa direção em que falamos dos valores morais, como a paciência, né? Que falamos aqui, a ciência da paz, tão difícil, né? Nos dias de hoje, é um elaborar, é um exercer, é um exercitar, um pouquinho de cada um, todos nós temos esse momento, porque os beneficiados somos nós mesmos. Na grande maioria das vezes, a gente acha que está beneficiando alguém, mas, na verdade, o benefício é primeiro para nós mesmos, né? Com a fé, sustentar essa fé, fortalecer essa fé através da prece. A resignação, a melhoria da nossa moral, da nossa conduta, que a nossa moral, o nosso espírito evolui, mas a evolução nossa deve ser no aspecto moral. No aspecto intelectual, claro que sim, né? Estamos aqui para aprender, estamos aqui, mas que as duas estejam caminhando juntas, que é muito difícil, né? Porque na Terra a gente vê uma evolução intelectual, uma evolução científica, e a evolução moral não está indo no mesmo degrau, né? Então, realmente, isso para nós é um trabalho diário. Tudo aquilo, né, que nos propicie a evolução espiritual, buscando sempre assim. Aí eu quis trazer algo que me marcou muito na leitura do livro Os Mensageiros, no estudo do livro Os Mensageiros. A gente estuda esse livro no 2º ano do curso Principiante Espírita, aqui da casa. É um livro psicografado pelo Chico Xavier. E as mensagens ali, você vai ver o espírito de André Luiz, que passou lá para o nosso lar, como a grande maioria de nós conhecemos aí, porque até existem os filmes e tudo sobre essa obra.
E André Luiz sai de lá, de nosso lar, depois de ser tratado, de ser recuperado, e ele vai para um aprendizado. Então, ele vai ter um instrutor, o Aniceto, e vai lá no centro de mensageiros. Então, ele vai percorrendo ali um conhecimento, um estudo, um aprendizado, numa parte espiritual já muito próxima à crosta terrestre. E lá eles vão encontrar e acompanhar um lugar que chama-se Posto de Socorro. E lá está o espírito de Ismália. Ismália, ela foi, enquanto encarnada, muito abnegada, uma pessoa do bem, uma esposa maravilhosa, uma mãe maravilhosa, e ela aqui está no plano espiritual, trabalhando intensamente para auxiliar também, orando também para os espíritos que necessitam daquele despertamento. Então, essa prece, a prece de Ismália. Ismália, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, dizendo André Luiz, acompanhando ali. Em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo às recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Então, eles acompanham a prece de Ismália. A voz de Ismália penetrava-me o recesso do coração. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo. Agora era uma claridade serena, doce, irradiante, muito diversa da luminosidade artificial. Então, assim, eles notaram, inclusive ali que estavam orando, que a oração que saía ali por ela, pelo pensamento dela, pensamento do espírito, era muito diferenciada. Então, aqui tem umas ilustrações que trazem um pouco para a gente sentir um pouco como é esse momento da Ismália orando. Eles vão se aproximando, eles estão aqui, a gente vê, nota lá, né, ali na parte do cardíaco dela, né, ela aqui de azul, e essa luminosidade intensa no momento de toda a equipe de espíritos na oração. Então, ela vai, esses fluidos todos, essa energia toda, vai alcançando aqueles necessitados. Então, é nesse movimento aqui, maravilhoso, né? Da gente sentir e entender o quanto nós recebemos, não só enquanto encarnados, mas também como desencarnados. Então, esse movimento todo foi assim trazido nessa ilustração. Então, nós sabemos, todos nós sabemos, e devemos realmente acreditar que não há prece sem resposta. Porque, às vezes, a gente fala, puxa, eu oro tanto, eu peço tanto, mas as coisas não estão caminhando da maneira como eu gostaria, da maneira que deveria ser. Será que Deus não está me ouvindo? Será que... A gente questiona mesmo, né? Principalmente nos momentos mais desafiadores das nossas dores, dos nossos desafios, mas toda a prece tem, sim, a sua resposta. Então, e a oração, que é filha do amor, não é apenas uma súplica, é uma comunhão entre o Criador e a criatura, entre nós e Deus. É a comunhão entre nós e Deus, constituindo o mais poderoso influxo magnético que conhecemos, porque é todo esse magnetismo humano, todas essas irradiações. A prece tem um grandioso poder de alcance, né? Nós orando aqui, nós vamos
no nosso evangelho no lar, aquela oração que nós fazemos ali, aquele encontro para o evangelho, beneficia a nossa família, beneficia aqueles nossos vizinhos, beneficia a região. Então, quer dizer assim, é muito grande, né? Essa abrangência, a distância, o pensamento, o poder do pensamento, ele vai muito, muito distante. Então, a gente tem que... E realmente aqui, por exemplo, nesse sentido... Quando aqui nós temos as nossas urnas, né? Como vocês sabem, aqui na entrada da nossa casa, as urnas são colocadas as vibrações para os encarnados, as vibrações para os desencarnados. No momento que nós mentalizamos aquele nosso ente querido, aquele amigo, alguém pediu para a gente trazer uma vibração, que a gente parou ali, anotou, trouxe, colocou, pensou, nós já estamos intercedendo até como uma prece para esses nossos queridos. Então, a importância, né, desse alcance da prece, né? E essa forma da intercessão. E aqui nesse livro também maravilhoso, né, um livro de mensagens, psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito de Emmanuel, que sempre traz uma reflexão sobre uma mensagem de Jesus, uma mensagem do Evangelho. Ele diz assim, que a rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria. Quando pedimos, rogamos, nós estamos falando de nós mesmos, das nossas deficiências em entender, em aceitar, em ver, em ouvir. Então, existe essa questão da nossa rogativa, ajudando-nos sempre a descobrir o valor da humildade que devemos ter. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada de inesgotável misericórdia, porque é a ajuda primeira que nós temos, é o recurso mais simples, mais rápido que nós temos ao nosso alcance, é a prece. Então, ele diz aqui, a oração, a rogativa, o pedido, o agradecimento, a intercessão, ela refrigera, ela alivia, ela acalma a nossa mente, reduz o peso da dor e traz paz nas horas difíceis. Ela exalta, porque ela reconhece a posição de Deus como soberano e a pequenez humana, com muita gratidão. Ela esclarece, porque ajuda a enxergarmos, né, soluções e compreender melhor os deveres. Quantas vezes nós vamos dormir com aquele problemão na cabeça, né? Aquela coisa, preocupados, aí nós fazemos uma oração ou acordarmos. E quanto que a gente recebe, né, de ajuda durante realmente o nosso sono físico, naquele momento da gente estar ali conseguindo uma emancipação maior do espírito, em ter aquele contato, né, com algo que nos vem de intuição, de inspiração, e no dia seguinte a gente encontra a solução, fala, puxa, eu acordei hoje, vou fazer isso, consegui entender um caminho, parece que me clareou alguma coisa aqui. Então, é realmente nesse sentido que vai nos esclarecendo, fazendo-nos compreender as questões do nosso dia a dia, da nossa vida. Nos eleva, porque aproxima-nos de Deus, trazendo luz para a nossa vida. Mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino, porque ajuda a compreendermos, assim, os desígnios de Deus, né? A ter mais compreensão em relação a isso. A confiança, fortalecer a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa fé. Ele continua, ele diz assim também, não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor que necessita de nossas manifestações votivas, não é a nosso direcionamento, mas sim nós, para as nossas dificuldades. Mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade de repetição. E tudo se faz por repetição mesmo. O aprendizado, a gente aprende repetindo. E nós precisamos de repetir, de fazer, de falar novamente, de tentar novamente. É repetindo, sim, que nós vamos conquistando
um passinho à frente na nossa evolução. Dessa forma, também aprendendo com a sabedoria da vida, Jesus espera por nossa renovação espiritual, acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Nós temos sempre tempo para reparar. A nossa encarnação, agora, vamos aproveitá-la, porque ela, com certeza, é a melhor oportunidade reencarnatória que nós temos. Já estamos aqui, saímos das nossas casas, deixamos nossos compromissos, cansados depois de um dia de trabalho, de um dia de estudo, mas nós viemos até aqui, conseguimos chegar aqui. E aí nós vamos dizer, se te desviaste da senda reta do caminho, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo, né? A revolta. Outros sentimentos também, quando a gente perdoar, né? Uma atitude que a gente vai sendo auxiliado a um momento perdoar, o perdão que nos leva a nos libertarmos de algo que nos aprisiona muitas vezes. Vamos orar para que isso aconteça. Se abrigasse a revolta, então você recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te as consolações abundantes. E quanto nós somos consolados pelas mensagens que recebemos, por tudo que recebemos, muita gratidão, né? E assim, dessa forma, eu agradeço muito a atenção de vocês nessa noite. Que a paz e o amor de Jesus envolva a todos nós, hoje e sempre. Muito obrigada, viu? Abrir os nossos corações ao Pai Maior. Como foi dito aqui nesta palestra, a importância da oração para nós mesmos, para o nosso equilíbrio, para a nossa vida em geral. Então vamos elevando os nossos pensamentos até o mais alto. E nesse exercício, vamos até o Pai, o Criador. Porque, neste instante, através destas doces vibrações que caem do mais alto, os médiuns já podem começar o seu trabalho de doação de amor. Do alto de nossas cabeças, estas vibrações em forma de pétalas de rosas brancas, repousam no nosso centro de força coronário, intensificando assim a nossa ligação com o nosso Pai Maior, com o nosso Mestre Jesus, com os nossos mentores espirituais que só querem o nosso bem. Nos integrando assim com toda essa espiritualidade amiga. Estas boas vibrações agora chegam até a altura da nossa testa, no nosso centro de força frontal, iluminando os nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos possam ser sempre edificantes, pensamentos positivos que nos elevem, que nos mostrem o melhor caminho. E estas boas energias agora chegam na altura da nossa garganta, o nosso centro de força laríngeo, que comanda a nossa grande glândula da tireoide, e assim todos os nossos sistemas glandulares começam a funcionar em harmonia entre si. E também é o centro de força
da voz, por onde a nossa voz passa. Que a nossa voz, aonde quer que ela for ouvida, ela possa trazer o bem, a união, o encaminhamento, a serenidade aonde ela for ouvida. E estas boas vibrações agora recaem sobre o nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, fazendo com que nós despertemos dentro de nós a importância para nós mesmos de amar, de exercitar o amor em nossa vida, de exercitar o perdão, para que a nossa vida seja mais leve, mais calma, mais branda. E o amor em ação é também uma forma de oração. E assim, nós vamos sentindo todas estas vibrações amoráveis do plano maior, junto dos médiuns amigos também. E neste momento, todos nós vamos passar por um tratamento de saúde para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. Porque os médicos da espiritualidade amiga vão tratar todos esses nossos centros de força. Nosso centro de força gástrico, na altura do nosso estômago. Nosso centro de força esplênico, na altura do nosso baço. E o nosso centro de força genésico, na altura do nosso baixo ventre. E neste momento, mãos abençoadas fazem um verdadeiro tratamento para cada um de nós, porque os irmãos espirituais, os mentores, sabem de todas as nossas patologias, tanto físicas quanto espirituais. Então vamos aproveitando este momento, essa doação de vibrações, essa vibração de amor, para nós, é o nosso momento individualizado. Cada um receberá aquilo que mais necessita. E assim, estas boas vibrações de luz, de paz, de amor, que recebemos neste instante, respiremos profundamente para captar todas estas vibrações para dentro de nós, para que elas possam nos ser úteis para a nossa caminhada nesta atual existência. E depois de tanto receber, vamos doar também. Vamos visualizar as urnas de encarnados e desencarnados, nas quais nós depositamos os nomes dos nossos amores, dos nossos afetos, das nossas preocupações, para que todos eles possam receber as vibrações também que tanto necessitam. Vamos vibrando pela nossa bela casa, o nosso belo recanto, o nosso porto seguro, o nosso lindo paz e amor em Jesus, para que ele continue sempre assim, um farol de luz, um repouso, para todos aqueles que aqui adentrarem. Viveremos também por todos os dirigentes de todos os trabalhos, para aqueles que estão numa posição de orientação, que são responsáveis aqui pela casa, e para todos os trabalhadores e frequentadores deste nosso núcleo, para que ele continue a abrigar todos aqueles que aqui vierem. E também não podemos esquecer de abrir as portas do nosso núcleo para o mundo afora, para as nossas boas vibrações. Visualizemos então o nosso querido planeta Terra, girando no espaço. Mentalmente vamos impor as nossas mãos no planeta, juntamente com Jesus, para que todas as pessoas, todos os países
principalmente aqueles que estão em situações de guerra, de pobreza, de vulnerabilidade, possam receber estas nossas vibrações de amor, de paz e de reconforto. Aonde exista uma lágrima de dor, um lamento, que estas vibrações em forma de orações possam chegar a estes corações, para que as suas preces, suas orações possam ser respondidas. E por último, vamos vibrar pelas nossas águas. Vamos trazer as nossas garrafinhas de água para o nosso núcleo. Mas se não os trouxermos, visualizemos os filtros das nossas residências. Porque neste instante, espíritos que são responsáveis pela magnetização, fluidificação das águas, estão colocando nelas todas as substâncias que foram feitas no mundo material, todas as substâncias que foram feitas também nas vibrações do mundo físico, nestas águas, para que nós tenhamos um remédio para todos nós, um remédio também individualizado, só serve para nós. Então, quando formos ingerir esta água, elevemos os nossos pensamentos até o mais alto. Imaginemos a figura do nosso Mestre Maior e tomemos a água, envolto numa oração singela, simples e sincera, para que a água possa ser potencializada em nós. E assim, depois de tanto receber, depois de tanto adquirir em conhecimentos, vamos assim para o encerramento do trabalho com a prece de encerramento. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, agradecemos os ensinamentos e pedimos que Deus ilumine nosso caminho, nos dê sabedoria, força, coragem e que possamos estar aqui na próxima semana para mais um Evangelho com Jesus. Graças a Deus. Eu quero agradecer a todos e desejar uma boa noite e que na próxima semana possamos estar aqui novamente juntos para mais um Evangelho. Obrigado, gente. De luz, paz e amor em Jesus.